Olá, eu sou Neiva Guedes, sou bióloga, presidente do Instituto Arara Azul. Estou aqui no Pantanal, na nossa base de pesquisa, na Caimã, e gostaria de parabenizar os alunos do 4º ano A do Colégio Mineiro Batista de Uberlândia pela classificação no torneio de robótica do Brasil, e vocês vão representar o estado. Vou estar aqui torcendo para que vocês ganhem o prêmio nacional, tá bom? Entretanto, a gente sabe que competir já é um grande prêmio, né? Parabéns para vocês e os professores. O Samuel James me pergunta quais são os predadores da arara azul no seu habitat natural. Samuel James, os principais predadores das araras azuis, primeiro foram os homens. Eles é que colocaram as araras na lista de extinção na década de 80, que foi o principal fator de ameaça para ela, foi o tráfico internacional. Hoje, esse tráfico, infelizmente, ainda continua existindo, mas em menor escala do que ocorreu no passado. Então, se as pessoas querem ajudar e não contribuir com o tráfico, não compre araras sem origem de procedência. Além do homem, a gente tem na natureza tucanos, gaviões, corujas que predam ovos e filhotes pequenos, gambá, macaco, irara que predam também ovos ou filhotes. Aqui no Pantanal a gente faz uma adaptação. Se vocês verem aqui nesse ninho aqui de trás, tem uma cinta metálica no entorno dessa árvore para evitar a predação dos ovos e filhotes das araras por alguns mamíferos predadores, né? Gambá, irara ou pequenos jaguatiricas que podem subir e acessar o ninho. A Alice, quais são, em seu ponto de vista, os fatores mais importantes para a preservação da arara azul? Alice, sem dúvida nenhuma é aliar a sensibilização das pessoas para a conservação da biodiversidade. Porque eu, como pesquisadora, posso estudar as araras, posso motivar outros biólogos a fazer a mesma coisa, estudar o ambiente, mas se a população em geral não nos ajudar, é muito difícil de você conservar. Então eu diria que a primeira parte é sensibilizar as pessoas, trabalhar com educação ambiental. Vocês, como crianças, já estão sendo fundamentais nesse trabalho. Nos deixa extremamente orgulhosos o papel que vocês já estão fazendo em usar a arara azul como um exemplo de conservação para a biodiversidade como um todo. Além disso, a gente pode sim fazer trabalhos de manejo, como o que a gente faz aqui no Pantanal. A gente também pode fazer campanhas de divulgação, a gente pode escrever artigo científico, fazer documentários, realizar podcast, enfim, várias formas que a gente pode ajudar na conservação da arara e principalmente divulgar os resultados e o que faz a ameaça para ela e o que a gente pode fazer para reverter este problema, tá bom? O Emanuel, qual é o tempo de vida da arara azul? Emanuel, a gente ainda não sabe aqui na natureza quanto tempo exatamente as araras azuis vivem. A gente estima aí uns 35, 40 anos. Porém, em cativeiro, quando se juntou a informação de vários zoológicos e criadores no mundo inteiro, eles publicaram um artigo e estimaram que as araras azuis vivem até 45, 50 anos em cativeiro. Mas aqui na natureza, como ela precisa se defender, buscar seu próprio alimento, então a gente acredita que ela vive um pouco menos do que aqueles exemplares da natureza. A Júlia. Oi, Júlia. A Júlia, existe algum fator natural que ameace a continuidade da espécie, como uma doença? Júlia, sim. Existe, em 2015 a 2019, a gente teve uma mortalidade grande de araras azuis aqui no Pantanal, que a gente conseguiu contabilizar mais ou menos uns 200 indivíduos que a gente encontrou mortos na natureza, mas acredito que esse número foi bem maior, porque você encontrar uma arara na natureza é difícil. E depois a gente levou 4 anos para descobrir que era herpes vírus. E hoje a gente não tem mais encontrado essa doença cometendo as araras aqui no Pantanal. Mas existem sim ectoparasitas que atacam. Ectoparasitas são pequenos insetos que atacam as araras na natureza, no seu ninho, e pode matar os filhotes recém-nascidos. Algumas lesões na pele que também os filhotes mais sensíveis desenvolvem e podem morrer. Então são sim algumas doenças que podem levar à extinção da espécie. Hoje a gente está ouvindo falar muito sobre a gripe aviária. A gente não encontrou nenhum caso, não tem nenhum relato descrito até hoje sobre gripe aviária em araras, mas a gente está atento e está observando principalmente aves aquáticas aqui no Pantanal que podem ser portadoras e disseminar essa doença, né?
A Maria Clara pergunta por que a senhora teve o interesse de criar o Instituto Arara Azul. Maria Clara, assim, o meu interesse inicial foi estudar as araras, entender a vida dela, como ela vivia na natureza e a partir desse conhecimento fazer algumas ações de manejo para conservá-la. Com isso eu criei o projeto Arara Azul lá na década de 90 e comecei a trabalhar. Posteriormente é que eu criei o Instituto Arara Azul em 2003 porque eu precisava de uma organização jurídica e que fosse a cara do Instituto do Projeto Arara Azul, que nos representasse, porque até então era só uma coisa abstrata, ele não tinha uma personalidade jurídica. E aí o Instituto Arara Azul, criado em 2003, então ele personificou e realmente ele assim até profissionalizou todo o trabalho que a gente vinha realizando. Com isso a gente pôde até fazer outras ações com outros projetos, com outras comunidades, porque ele se tornou profissional. Mas foi a partir de 2003 e dessa necessidade do crescimento do projeto. O Heitor me pergunta o que a gente pode fazer para ajudar o Instituto mesmo estando longe. Bem, o que vocês já estão fazendo é muito lindo, a gente fica muito feliz, já é uma ação maravilhosa. Divulgar o nosso trabalho, conhecer o que a gente está fazendo, de repente um dia até virem aqui conhecer pessoalmente esse trabalho que a gente faz na natureza, já é 10 para a gente, já é muito importante. Mas existem outras formas, como vocês também, alguns colegas, ou não sei se a classe toda está pensando em adotar o ninho. As campanhas de adoção de ninho são anuais, também tem adoção de filhote. A gente tem alguns produtos exclusivos do projeto que podem ser trocados por doações. Enfim, desde R$1, Heitor, até centenas de reais podem nos ajudar, porque são recursos importantes para a realização da nossa pesquisa. Hoje a gente tem cerca de 14 pessoas trabalhando no Instituto e isso requer recursos para pagar esse pessoal, para o combustível dos carros, para a manutenção, para os equipamentos. Então, todas as ajudas são bem-vindas. Mas as pessoas também podem colaborar criando materiais educativos, de repente criando figurinhas, nos ajudando com divulgação. Enfim, às vezes as pessoas não têm dinheiro, mas têm talento para alguma coisa. Então, cada pessoa pode ajudar da sua forma. Todas as ajudas são muito bem-vindas. Gente, respondendo a pergunta da Maria, já está escurecendo aqui, as araras já estão quase indo dormir e os mosquitos estão aqui nos atacando. Ela pergunta a Maria qual é a principal função da arara azul no bioma em que ela vive. Maria, uma das principais funções da arara azul na natureza, primeiro, é como uma grande engenheira ambiental, porque ela consegue pegar pequenas cavidades e torná-las grandes para ela se reproduzir e outras espécies vão usar também, a gente chama ela de engenheira ambiental. Como dispersora de sementes, a arara azul também tem um papel fundamental porque ela dispersa as sementes até 1000 metros de distância onde está a planta mãe ou onde ela comeu. E isso é um papel fundamental. E um outro papel super bacana da arara azul é que ela é uma bandeira para a conservação. Porque não tem quem não se encante com esse bicho, com a coloração dele, com a inteligência dele e não queira conservar o lugar onde ela vive. Conservando o ambiente dela, a gente está conservando o bioma como um todo, na realidade, o habitat, o ecossistema, o Pantanal, o Cerrado, de uma forma em geral. E a Maria, para encerrar, é como diferenciar o macho da fêmea. Maria, na natureza é bem difícil de diferenciar o macho da fêmea, porque eles são muito parecidos, mesmo tamanho, coloração, nem no bico tem marcas diferentes. Porém, no período de reprodução, a gente consegue diferenciar o macho da fêmea, porque a fêmea, ao chocar no ninho, fica com a cauda torta, e aí a gente consegue saber quem é a fêmea e quem é o macho. Depois que saiu do período de reprodução, não sabemos mais, aí é tudo igual. As araras no Pantanal. Obrigada.